Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O assassino está aqui, morador de rua interrompe funeral e revela a verdade oculta. O vento soprava forte naquela manhã nas colinas de madeira de bordo, não muito longe de Boston, varrendo as folhas mortas e farfalhando os galhos nus dos velhos carvalhos que cercavam o cemitério. O céu era de um cinza pesado e sufocante, salpicado de nuvens escuras. O ar carregava uma umidade fria, e cada rajada parecia gemer como se a própria natureza estivesse de luto por uma perda injusta. A chuva ameaçava, pairando sobre nossas cabeças, silenciosa, mas iminente. Tudo parecia congelado em um estado de luto natural. Até os pássaros haviam se calado. Nos fundos da propriedade, na parte privada do cemitério, protegida por uma sebe perfeitamente aparada e pedras antigas cobertas de musgo, os convidados cuidadosamente selecionados se reuniram para prestar suas últimas homenagens a Abigail Bennett. Ela tinha apenas 29 anos. Uma estrela brilhante da advocacia, inflexível diante da injustiça. Uma advogada dos sem voz, dos esquecidos, dos maltratados. Sua reputação se estendia além das fronteiras do estado. Ela era a filha mais velha de Bennett, uma família respeitada, poderosa e generosa, patrocinadora de muitas causas sociais. E no entanto, naquele dia, era ela quem estava sendo enterrada. Um choque ainda recente demais para ser totalmente aceito. Oficialmente foi suicídio. Ela foi encontrada no banheiro, com a pele congelada, as veias cortadas e um bilhete de suicídio cuidadosamente dobrado na borda da banheira. Mas para aqueles que a conheciam, ou mesmo que a conheciam e a história soava vazia, Abigail não era de fugir, muito menos de desistir sem lutar. O caixão, imaculado, branco como a inocência que lhe tentavam restituir, repousava sobre uma base de mármore. Estava decorado com rosas brancas e cravos creme, uma composição escolhida por sua irmã Chloe, símbolo de pureza e tristeza digna. Ao redor deles, uma multidão silenciosa. Figuras jurídicas, representantes políticos, doadores, amigos e pessoas anônimas. Todos vestidos de preto. Todos congelados em contemplação triste. Na primeira fila, Thomas Bennett, seu pai, um homem alto e de aparência nobre, mas afundado na tristeza. Este homem, que havia construído um império financeiro enquanto financiava orfanatos e hospitais, não conseguia conter a devastação em seus olhos. Em uma das mãos, segurava um lenço amassado, na outra, o medalhão que Abigail usará na infância. À sua esquerda, sua filha mais nova Chloe, com as feições contraídas, as bochechas encovadas pelas noites sem dormir, segurava firmemente a mão de Helena, a mãe deles. Esta, em estado de choque desde o anúncio da morte, não falou mais. Parecia quase ausente, como se uma parte dela já tivesse partido com a filha. O padre, um homem de cabelos brancos e voz suave, aproximou-se do microfone. Meus irmãos e irmãs, estamos aqui para celebrar a memória de uma alma luminosa. Mas quando as primeiras frases solenes soaram, um grito estridente cortou o ar, cortando a névoa da dor como um relâmpago. Espere. Por favor, não enterre a senhorita Abigail ainda. Um tremor percorreu a plateia. Cabeças se voltaram abruptamente em direção ao portão de entrada. Ali sozinho estava um garoto, frágil, tremendo ao vento. Não tinha casaco nem sapatos. Suas roupas rasgadas pendiam de seus braços como trapos. Sua pele estava suja, suas bochechas encovadas de fome, seu cabelo emaranhado. Ele deve ter mal 12 anos de idade, talvez menos. Um garoto de rua, obviamente. Mas o que imediatamente impressionou a todos que o olharam foi seu olhar. Um olhar ardente. Um olhar carregado de uma certeza grave. Ele não estava fugindo. Ele não estava com medo. Havia algo em seus olhos que a multidão ainda não entendia, mas que mudaria tudo naquele dia. Um murmúrio surgiu, chocado, perturbado, irritado. Quem é esse garoto? E isso é uma piada de mau gosto? Segurança. Tirem ele daqui. Mas Thomas Bennett levantou a mão. Um gesto simples, mas imbuído de toda a autoridade de um homem respeitado e profundamente comovido. Seu braço tremia ligeiramente. Ele encarou o menino com os olhos arregalados. Aquele olhar que ele acabará de encontrar. Havia algo diferente. Não era o pânico desordenado de uma criança perdida. Era um grito silencioso, enraizado na verdade. Ao redor dele, os sussurros cessaram. Até os seguranças congelaram. O silêncio, já pesado, tornou-se quase irreal. A chuva, que ameaçava cair desde o amanhecer, parecia pairar no ar. O vento parou de repente, como se o mundo estivesse prendendo a respiração. O menino, descalço no cascalho frio, caminhava lentamente entre as fileiras de enlutados. Cada passo ecoava como um tambor na atmosfera gélida.
Seu coração batia forte contra o peito, tão forte que ele achou que podia ser ouvido. O nome dele era Jaden Carter. Ele não tinha casa, nenhuma família estável. Dormia em abrigos de ônibus, atrás de contêineres ou sob as varandas das antigas ruas de extremidade sul. Ele havia fugido de um lar abusivo, de uma mãe dependente, de um padrasto cruel. Aprenderá a se rebaixar, a sobreviver, a desconfiar de todos. Mas uma mulher, apenas tinha visto de forma diferente. Abigail Bennett. Ela o encontrou em um centro comunitário numa noite de dezembro, congelado, mudo, faminto. E voltou, uma e outra vez, com sanduíches, livros de histórias, às vezes até piadas. Ela falava com ele como se ele tivesse um futuro, como se ele existisse. E um dia, ela lhe disse algo que ele nunca esqueceu. Se um dia você tiver coragem de dizer a verdade, então diga, mesmo que ninguém acredite em você. Agora ele estava lá, em frente ao seu caixão. Ele parou a poucos passos da madeira branca imaculada e levantou lentamente a cabeça. Os rostos ao seu redor pareciam borrados, hostis, incrédulos, nervosos. Mas ele fixou o olhar diretamente no de Thomas Bennett. Desculpe interromper, disse ele com a voz rouca e emocionada, mas ela não se matou. Eu sei disso porque ela me contou. E porque eu vi o assassino. Ele está aqui. O efeito foi imediato. Como um choque elétrico. O ar pareceu vibrar. O padre congelou. Chloe deu um pulo. Ellen levantou a cabeça lentamente, pela primeira vez desde o início da cerimônia. Ouvia-se uma mulher ofegando e um homem sussurrando. Isso é loucura. Mas Thomas permaneceu imóvel. Seus olhos se arregalaram, tomados por uma mistura de horror, esperança e terror. Como assim? Ele sussurrou com a voz embargada. Ele deu um passo em direção ao garoto, depois outro, como se fosse empurrado por uma força invisível. Jaden se endireitou. Nunca havia falado diante de tanta gente. Mas não estava mais sozinho. Em seu coração, a voz de Abigail ecoava. Ela vinha com frequência ao abrigo perto da Rua 12. Trazia-me comida. Às vezes meias. Palavras gentis. Perguntava-me como eu estava. E eu contava-lhe o que tinha visto na rua. Um dia, ela chamou-me de lado. Estava diferente. As suas mãos tremiam. Disse-me que tinha descoberto algo. Algo sério. Ele prendeu a respiração. A emoção subiu-lhe à garganta, mas não conseguiu conter-se. Ela me disse que se alguma coisa acontecesse com ela, eu deveria falar. Que eu deveria procurar um homem com um anel de sinete de ouro. Ela me descreveu as iniciais. Eu não entendi no começo. Mas naquela noite, eu o vi. Todos os olhos estavam voltados para ele. Ele virou lentamente a cabeça em direção ao fundo da multidão, onde um homem solitário e distante estava. Terno preto impecável. Ombros rígidos. Braços cruzados. Olhar severo. Jaden levantou o dedo. É ele. Ele? Eu o vi saindo da casa dela tarde, muito tarde. Pelo beco. Ele estava olhando ao redor. Achou que ninguém o tinha visto. Mas eu estava lá, escondida embaixo da escada de incêndio. Ele me viu. Ele veio até aqui. Ele disse que se eu contasse a alguém o que vi, eu também desapareceria. Sua voz ficou trêmula, mas firme. Mas eu não consigo ficar quieto. Não hoje. Não na frente dela. O nome do homem Gregory Shaw foi sussurrado primeiro, em voz baixa, como se o simples ato de dizê-lo já fosse arriscado demais. Então os sussurros se transformaram em ecos. Rostos se voltaram um a um para o fundo da sala. A tensão aumentou um pouco, como um fio esticado prestes a se arrebentar. Gregory Shaw, promotor público assistente do condado de Suffolk, um homem de poder, eloquência e influência. Ex-mentor de Abigail, a quem ele certa vez orgulhosamente apresentou como a melhor da sua geração. Convidado regular em jantares no Bennett, ele era quase parte da família. Ele até segurou o braço de Ellen Bennett na gala anual da Fundação Gracelli no ano anterior, mas agora todas essas memórias assumiram um tom diferente. Gregory franziu a testa. Endireitou-se ligeiramente como se quisesse dominar a cena, mas algo brilhou em seus olhos. Um lampejo de pânico. Uma pequena, mas fatal hesitação. Sua voz falhou, seca e nervosa. Isso é um absurdo. Esse garoto é um vagabundo. Um mentiroso querendo chamar atenção. Você não vai acreditar no moleque de rua. Ele inventa tudo. Ele riu nervosamente na esperança de convencer a multidão a aceitar sua lógica. Mas o riso soou vazio. Errado. E a multidão não respondeu. Em vez disso, um silêncio mortal se instalou. Os olhares se tornaram cautelosos. Suspeitos. A elegância impecável de Gregory não protegia mais nada. As aparências estavam se deteriorando.
É neste momento que Chloe Bennet deu um passo à frente, hesitante, mas determinada, abrindo caminho entre as cadeiras da primeira fila. Seu vestido preto esvoaçava levemente com a brisa que voltava. Ela estava pálida, mas ereta. Em suas mãos, segurava um pequeno caderno. Ele nunca tinha visto você, Gregory. Ela disse com uma voz clara, mas trêmula. E, no entanto, ele me descreveu este anel de sinete. Exatamente. 3 dias antes. Ele até disse que as iniciais gravadas dentro eram GS. Todos os olhares estavam fixos na mão esquerda de Shaw. Ele tentou escondê-la no bolso do paletó, mas era tarde demais. Um brilho dourado já havia revelado a presença da joia. O coração de Gregory disparou. Sua máscara rachou ainda mais. Ele deu um passo para trás. Depois outro. Seu olhar procurou uma saída, uma fuga. Não encontrou nenhuma. 2 agentes de segurança, discretamente posicionado no fundo da assembleia, deu um passo à frente. O primeiro abriu calmamente o paletó. Um microfone discreto estava preso à camisa. O outro, já em comunicação, usava um fone de ouvido. Instruções estavam sendo transmitidas. Não se tratava mais de uma mera cerimônia. Uma operação estava em andamento. Um arrepio percorreu a plateia. Então Thomas beneu silêncio. Lentamente ele colocou as mãos nos ombros de Jayden, num gesto de proteção e reconhecimento. Deu um passo em direção a Gregory, com o olhar fixo no homem que julgava conhecer. Sua voz era calma, profunda, sem raiva. Mas cada palavra vibrava com uma dor reprimida. Diga-me uma coisa, Gregory. Por que você estava na casa da minha filha naquela noite? Uma batida. Depois um segundo. Gregory abriu a boca. Nada saiu. Seu queixo se contraiu imperceptivelmente. Seu olhar se perdeu. Não havia mais confiança. Não havia mais status. Ele estava nu exposto, diante de dezenas de testemunhas, e do pai da mulher que ele havia traído. Ele deu um passo para trás novamente, sussurrou algo ininteligível, e então ficou em silêncio. O sabia que tinha acabado. Ele havia perdido. Perdeu sua credibilidade, seu poder, sua máscara. O peso da verdade havia caído sobre seus ombros como um peso de chumbo. E quando os policiais se aproximaram para calmamente pedir que ele o seguisse, uma coisa estranha aconteceu na multidão. Ninguém se moveu. Ninguém protestou. Porque no fundo todos sabiam o que Thomas tinha acabado de entender. Abigail nunca esteve sozinho. E mesmo além da morte, a verdade havia encontrado sua voz. 3 semanas depois, a cidade de Boston ainda estava em choque. A mídia nacional havia noticiado a prisão dramática de Gregory Shaw, um ex-promotor público adjunto intocável, agora no centro de um escândalo retumbante. Imagens dele sendo detido, escoltado pela polícia, dominaram jornais e canais de notícias. A investigação, conduzida por uma unidade especial independente, revelou uma ampla rede de corrupção, envolvendo fraude, apropriação indébita e intimidação orquestrada por vários membros influentes do Ministério Público. Abigail Bennet, em sua luta por justiça, conseguiu compilar um dossiê irrefutável, reunindo documentos, gravações e depoimentos. Mas a morte brutal que a levou impediu que revelasse a verdade. É graças à coragem de Jayden Carter essa luz havia sido lançada. Seu depoimento preciso, suas descrições, bem como a descoberta de arquivos ocultos no computador pessoal de Abigail, levaram à rejeição definitiva da teoria do suicídio. A justiça finalmente estava seguindo seu curso. Numa conferência de imprensa realizada no salão principal da Fundação Bennet, perante jornalistas de todo o mundo, Thomas Bennet falou. Com o rosto marcado pelo cansaço e pela dor, ele falou com uma sinceridade crua, misturada com orgulho. E lutei a vida toda para proteger minhas filhas. Mas hoje foi uma criança de rua que protegeu a honra da minha filha. Jayden fez o que muitos adultos teriam medo de fazer, contar a verdade. As câmeras se voltaram para Jayden, sentado ao lado dele. O menino parecia tímido e orgulhoso, ciente de que sua vida havia acabado de mudar. Nas semanas seguintes, Jayden foi colocado em um lar adotivo seguro, onde finalmente encontrou paz e estabilidade. Mas o Bennet não era mais possível ignorar o forte vínculo que se formara entre Abigail e o menino. Um processo judicial foi instaurado e alguns meses depois, a família Bennet o adotou oficialmente. Em um programa de TV popular, Chloe Bennet declarou com emoção: Jayden é nosso irmãozinho agora. Ele perdeu a família, assim como nós perdemos a Abby. Mas juntos, vamos reconstruir. Somos uma família, unidos pela dor e pela esperança. 6 meses depois, em um antigo edifício reformado no coração de Boston, foi inaugurado em Centro Abigail para jovens invisíveis um refúgio, um lugar de educação, apoio e amor para crianças de rua, aquelas que a sociedade muitas vezes prefere esquecer.
Naquele dia, diante de uma sala lotada de crianças, voluntários, jornalistas e doadores, Jayden discursou para a plateia. Vestido com um terno simples, mas limpo, seus olhos brilhavam com uma nova luz, a de uma esperança renovada. Eu achava que minha voz não importava, que ninguém jamais me ouviria. Mas Abigail me viu. Ela me deu forças para falar, para lutar. E hoje, eu falo por ela. Por todos aqueles que não têm voz. Os aplausos irromperam, calorosos e cheios de emoção. Em um pequeno e tranquilo jardim atrás do centro, uma magnólia florida desabrochava suas delicadas pétalas sob o suave sol da primavera. Perto do tronco, uma placa de bronze havia sido colocada com uma mensagem simples, mas poderosa. Para aqueles que a sociedade esquece, mas que mudam o mundo. Em memória de Abigail Bennett e em homenagem a Jayden Carter. O vento leve farfalhava as folhas, como um sussurro de eternidade. Porque às vezes é as vozes mais discretas, aquelas das crianças esquecidas, que quebram os silêncios mais pesados. Eles são aqueles que carregam a esperança, verdade e justiça.